Impérios Caídos de Warhammer 40.000K, os Knebrach. Bem-vindo, caro ouvinte, eu sou Baldermort. Seu fiel servo, desejo apresentar a você as forças, facções e figuras do universo de Warhammer 40.000K, a sombria escuridão de um futuro distante, onde não há tempo para a paz, só há tempo para a guerra. Se quer ver o canal crescer, curta e inscreva-se. Mas também considere apoiar nosso Patreon ou deixar uma gorjeta única, em forma de super agradecimento, se eu realmente tiver merecido sua generosidade. E hoje vamos começar nossa exploração de impérios perdidos e aniquilados. A galáxia é maior do que qualquer um pode imaginar. E definitivamente em total contradição com a sensação do cenário moderno, onde os mapas mostram a maior parte da galáxia como mapeada, traçada e assim desmistificada. Mas na minha opinião, isso está longe de ser a verdadeira história. Pois nas rotas e terras fora, ou até mesmo dentro do próprio coração do Império, existem bilhões de mundos, sistemas e estrelas que não foram devidamente explorados. A escuridão que espera lá é de uma dimensão insondável. E vamos admitir que, embora as primeiras versões do cenário fossem muito mais irônicas. E continua sendo um universo criado para explorar o medo, a crueldade e o horror, o lado mais sombrio da realidade e da irrealidade na forma do Warp. A história da galáxia pode ser resumida em grandes pinceladas, como eu mesmo já fiz algumas vezes. No entanto, esses grandes traços tendem a eliminar as miríades de detalhes, histórias e nuances que fazem deste um cenário vivo e pulsante. O sentimento do mercador renegado nunca pode ser ignorado, pois é a base de tudo. Começamos esta série com uma entrada que vai abordar 2 impérios do bolso e um império expansivo, mas antigo e decadente. Hoje vamos falar sobre os Knebrach, um breve resumo dos Intercs e os Mega-Aracnídeos. Os Knebrach eram uma raça não totalmente diferente da humanidade, mas comparativamente mais antiga. Na sua linhagem, Simeão, os Jaquero são vistos como orangotangos, enquanto os Knebrach se pareciam muito mais com gorilas da terra. Grandes e de constituição poderosa, eles tinham pele de azul escuro a preta, com pelos saindo de várias regiões, novamente, como os gorilas. Mesmo assim, era uma cultura avançada que conseguiu prosperar nesse cenário terrível. O império deles coexistiu com o período da hegemonia dos Eldar. Em algum momento entre 20 e 60 milhões de anos atrás, dependendo da fonte. Não está esclarecido com certeza qual foi o verdadeiro alcance histórico do Império Xenos, mas ele era considerado vasto. A verdade universal sobre impérios, como qualquer estrutura, é que eventualmente, inexoravelmente, eles chegam ao fim. Alguns são varridos por pragas ou pestes dramáticas, outros pelas investidas de uma nova raça de agressores, mais viril e determinada. Porém, alguns têm outro destino, talvez mais cruel, sumir aos poucos. Isso pode ser causado por uma estagnação social, um impasse tecnológico, um mal-estar cultural ou até mesmo por um fago genético ou beco sem saída que leva a essa lenta degeneração. O que é quase universalmente aceito é que não importa a causa raiz, qualquer império que não esteja se expandindo eventualmente começará a se contrair e então cairá. Os Knebrach eram uma dessas espécies, um desses impérios. Em certo momento, eles se espalharam por vastas regiões da galáxia, a tal ponto que chegaram a ser ocupantes militares dos mundos fortaleza do Segmentum Pacíficos. Alguns registros afirmam que isso durou aproximadamente 16 mil anos entre o milênio 15 e o 31. Talvez sua expansão não correspondesse ao seu número, mas eles não são mencionados pela grande maioria dos atuais detentores do Império Galáctico. Talvez sua expansão não correspondesse ao seu número, e eles sempre estivessem espalhados, mas nunca em grande quantidade. Talvez eles não tivessem centros concentrados de sistemas em um só lugar. E isso parece fazer algum sentido, já que não há registros de que os Eldar os tenham exterminado como fizeram com outros. Os verdes, os orcs.
No entanto, como a maior parte da história, ela é centrada nos humanos, se não totalmente escrita a partir da perspectiva do Império. É impossível saber como seriam as relações deles com outros impérios espaciais da época. Bem, com os orcs, é claro, pois existe universalmente uma única interação possível com os Pele Verde: guerra. No entanto, não podemos descartar os Eldar como um possível fator instigador em sua queda. A razão para isso é direta e fácil de explicar. Antes dos últimos tempos e da queda dos Eldar, eles eram os inimigos mais ardentes e poderosos das forças do caos. O armamento de Kynebrach está fortemente ligado a essas forças. Os Kynebrach foram afetados pelo caos, mas nunca totalmente dominados por ele. Outra questão: será que eles não eram importantes o bastante? Morgoth via os Teleri como fracos, assim como os Kynebrach eram considerados um receptáculo para os propósitos do Deus Sombrio. Ou eles eram mais como os hobbits do Condado, resistentes às tentações do mal? De qualquer forma, há evidências de que o caos foi usado, se não controlado, pelos Kynebrach. Em eras antigas, eles usaram um processo chamado Forja do Rancor para construir armas, pois foi uma lâmina Kynembrach, a Anateme, que Erebo roubou do museu deles. A mesma lâmina que estava tão cheia de caos e poder que seu toque e sua mordida quase matou o maior dos primarcas, o mestre de guerra Horus Lupercal em pessoa. E esse tipo de coisa não seria tolerado pelos filhos de Eldenesh, os Eldar. Talvez os Kynebrach tenham sido destruídos pelos Eldar em seu auge, mas isso não é mencionado na história deles. Então é mais provável que um dos outros destruidores de culturas estivesse em ação, sendo Enui o mais perigoso para qualquer um. Claro, não importa a causa. Eventualmente, os Kynebrach recuaram e seus povos e planetas diminuíram. Foi no final desse processo que os Kynebrach encararam o cano de um ultimato: mudem ou morram. Os últimos vestígios do Império Kynebrach encontraram uma civilização humana em rápida expansão. Não era o Império, não naquela época, era o Winterx. Os Kynebrach lutaram contra o Winterx por mais de um século, 100 longos anos de conflito desgastante. Mesmo assim, eles falharam. A tecnologia deles era ainda mais avançada do que a dos Interax, e definitivamente mais avançada do que a do Império. Mas não era tão focada na guerra. O Interrex era uma das muitas civilizações humanas que de alguma forma sobreviveram à Noite Antiga, à Era da Discórdia. Eles não possuíam STCs ativas, que provavelmente foram destruídas durante a Revolta Cibernética, mas também não eram o Mechanicum e não tinham restrições ou proibições culturais contra avanços tecnológicos. Os Interxi se adaptaram às ações e tecnologias dos Kynebrach, como os humanos sempre fazem, e eles subjugaram os Kynebrach. Mas, ao contrário da maioria das outras populações humanas, o Interrex não apenas ofereceu clemência aos Kynebrach para permitir que eles vivessem, como também permitiu que os Kynebrach se unissem a eles. Uma das muitas condições que os humanos Interax impuseram aos Kynebrach foi impedir que eles portassem ou criassem armas fora de tempos de guerra, além de cessarem suas forjas de espinhos. As armas dos Kynebrach no trabalho com o Interxi seriam apenas tecnológicas. Talvez essa decisão tenha salvado os Kynebrach de várias formas. Sim, o Interrex tinha sua bota no pescoço dos Kynebrach. Mas também é possível que os efeitos negativos sutis de qualquer interação com os deuses sombrios tenham sido a causa da lenta degeneração deles. As forças do caos não atuam apenas no indivíduo, elas também agem em escala macro. Para o vovô Nurgle, apodrecer lentamente um império é algo natural para ele. Assim, considero perfeitamente plausível que o Interrex, ao proibir práticas bárbaras e caóticas, possa muito bem ter salvado a própria alma dos Kynebrach. Assim como a misericórdia dos Interxis permitiu que seus corpos continuassem a existir, e os Interxis estavam mais do que cientes do poder do caos. Eles foram uma das poucas culturas humanas acolhidas sob proteção. Uma facção dos Eldar havia sido alertada sobre a ameaça do caos,
mostrada como identificá-la nos outros. Mas os Interx não são o verdadeiro foco deste vídeo, pois vamos falar deles em outro momento. Quando eu estiver mais disposto, vou ir. Os Inter-X agora continham os Kinenbrach, usando seus guerreiros como tropas de choque e sua tecnologia para transformar os mundos dos Inter-X em um paraíso. A soma das duas espécies e perspectivas era muito mais forte do que as partes constituintes. Criando juntos novas naves avançadas, os Inter-X e os Kinenbrach repeliram outro império nascente. Eles encontraram os Megaracnídeos. Inescrutáveis, imprevisíveis e totalmente sem restrições, os Megaracnídeos eram uma raça de aranhas sencientes. E não eram as engraçadas que comem moscas e mantêm a casa sem insetos. Não, pense mais em tarântulas com ódio de toda a vida e o poder de acabar com ela. Os Megaracnídeos evoluíram além do ponto crítico e tornaram-se uma raça capaz de viajar pelo espaço. Em um só golpe, eles se expandiram em todas as direções e atacaram 8 sistemas nos arredores da Inter-X. Onde saíam vitoriosos, os Megaracnídeos consumiam tudo, reivindicando um mundo e alterando-o rapidamente para suas próprias necessidades, sem mostrar misericórdia a ninguém. Porém, eram uma raça jovem, com pouca experiência em guerras contra outras espécies espaciais. A história do confronto Inter-Rex-Kinenbrach lhes deu uma grande experiência, que eles então usaram para esmagar os Megaracnídeos. O poder marcial combinado do Inter-Rex varreu os Megaracnídeos de todos os mundos e os perseguiu de volta ao seu planeta natal. Aquele nomeado pelo Império como assassinato. O Inter-Rex era verdadeiramente iluminado de uma forma que remetia à Federação e à Era da Tecnologia. Então eles não aniquilaram os Megaracnídeos. Eles destruíram o mundo deles, bombardearam-nos de volta à Idade da Pedra, removendo permanentemente a capacidade dos Megaracnídeos de viajar pelo espaço. Depois espalharam avisos por satélite pelo mundo. Eles contiveram o inimigo em uma reserva, algo parecido com um zoológico, mas não os eliminaram quando tiveram a chance. Kinenbrach e Inter-Rex infelizmente contataram o Império da Humanidade. Na forma da 140ª Frota Expedicionária dos Anjos de Sangue, que então trouxe os filhos do Imperador, e finalmente o próprio Mestre da Guerra e sua 63ª Frota Expedicionária. Exatamente o que aconteceu depois, eu explicarei em um vídeo futuro, pois é algo bastante interessante e lançou as bases para a heresia de Horus. Mas os Kinenbrach, depois de todo esse tempo, compartilharam o destino de seus irmãos Inter-Rex. Eles morreram sob as botas do Império. Agora, alguns relatos dizem que os lobos lunares os mataram ali. Outros registros mostram que os últimos dos Kinenbrach foram mortos, sendo finalmente erradicados depois da heresia de Horus. Em ambos os casos, de acordo com os registros imperiais, eles se foram. No entanto, na sombria escuridão do futuro distante, onde apenas uma milionésima parte dos mundos foi realmente visitada, onde os sistemas sob controle do Império são pontos brilhantes em um manto de vasta escuridão. Quem pode dizer? Eu fui Baldermort, seu fiel servo. Se gostou deste biscoito de conhecimento, curta e inscreva-se. Minhas ofertas habituais são muito mais expansivas. Se você é um ouvinte regular e gentil, então considere clicar nos links na descrição para novos pins, canais e outras ofertas. Agora, não importa o que você faça hoje, tente reservar um tempo para se divertir. Tchauzinho!